saúdo com a paz e graça, povo de Deus. Muito bom dia nessa manhã desta quarta-feira. Eu sou seu irmão em Cristo, Anderson Luciano Trindade. É com muita alegria e pela fé que estamos aqui hoje, dia 5 de março de 2025. Estamos aqui no novo projeto, no novo propósito, no grupo dos homens edificados e do nosso devocional esse ano com o tema Como Jesus. E hoje a palavra de Deus que me passaram está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito e não adulterarás. O tema: ame seus inimigos, ouçam a todos, faça o bem aos que te odeiam e ore pela felicidade dos que vos amaldiçoam. Como limos no livro de Mateus, capítulo 5, verso 27, vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. O adultério significa quebrar um voto que foi feito durante um casamento, infidelidade. E quem comete adultério está desobedecendo um dos mandamentos de Deus. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, elas não fazem isso apenas perante os homens, mas fazem isso perante Deus. No livro de João, capítulo 8, verso 1 adiante, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo na terra. E visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, de pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusam? O que te condenam? E ela respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone essa vida de pecado. O que Jesus nos ensina nesta passagem? Que os religiosos, os sacerdotes, os hipócritas, os fariseus tinham pegado uma mulher adultéria e já vinham com as pedras para apedrejá-la, como diz a lei. Muitas das vezes, nos dias de hoje, quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém comete qualquer deslize, muitas pessoas, falando no sentido figurativo, vêm com as pedras. Olha, fulano caiu, fulano errou, fulano pecou, fulano tem falhas. Mas não é isso que nós temos que fazer. Desculpe. Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja. Porque a Bíblia diz, na mesma medida que julgar, será julgados.
Na mesma medida que medir, será medido. E na mesma medida que perdoar, será perdoado. Isso é Jesus falando. O que eu aprendo dessa palavra de Deus e do início do nosso devocional? Além do perdão, nós temos que ser amor ao próximo, porque é um dos mandamentos. Primeiro, amar a Deus em primeiro lugar. O segundo, amar ao próximo, como nós mesmos. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 43, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus dizendo: mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos e filhas do seu Pai que está no céu. Mesmo que as pessoas estejam nos perseguindo, falando mal, nos criticando muitas das vezes, mesmo que a gente saiba, a gente não pode ir lá tirar satisfação, nem bater boca. Porque agora nós não somos mais servos e nem servas. Nós não somos mais escravos. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos nascidas de novo. Nós somos filhas e filhas, cordeiros e herdeiros do Senhor. Agora nós somos reis e sacerdotes. Deus quer nos levar a um outro nível de relacionamento. Deus quer nos usar poderosamente como autoridade espiritual, como sacerdotes e reis, trazendo a palavra de Deus, trazendo vidas, e através de oração. Oração é uma conversa com Deus, oração é uma intimidade com o Pai. E através da nossa adoração, dos nossos louvores, porque nós temos que amar o próximo como a ti mesmo, independente da situação. Esse Jesus a qual nós, como diz Paulo, temos que ser seguidores e imitadores. Quando Jesus estava lá em cima no Calvário, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você tem realmente seguido a Jesus? Você tem perdoado o seu irmão? Você tem abraçado o seu irmão como irmão em Cristo? Ou você só critica, murmura e fala? Nós temos que nos unir num só propósito, em oração, jejum, consagração, porque agora nós somos reis e sacerdotes. A palavra nos libertou, como diz no livro de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para encerrar o meu devocional, em Mateus capítulo 22, verso 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, mestre, o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a ti mesmo. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta palavra, por esse devocional. Eu te agradeço essa oportunidade, por mais uma vez fazer parte do grupo dos homens edificados nessa etapa do ano de 2025. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.